Aê! Oi! Oi, Oi. peraí. Vai fazer o, o filtro da skincare do J-Hope? Eu tô procurando um filtro. Eu tô procurando um filtro, Deus do céu, entendeu? Gente, Pode os filtros ficar à aqui. vontade. Só um minuto. Gente, não tem um filtro decente aqui, tem uns filtros muito estranho. Começa se apresentando aí. Então, pode ser eu, enquanto a Mel acha o filtro. Foi Então, meu Oi, gosto. gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica, a Gé aqui do Café com Dorama, né? Uma das administradoras, somos em duas. Já quer que vai falando a cidade, idade, tudo? pode, pode. Pode? Eu Uhum. tenho 33 anos, eu moro aqui no ABC, em São Paulo. Tenho uma filha de 13 anos. E deixa eu ver, sou dorameira há um tempinho. Comecei como dorameira e depois o Café com Dorama foi expandindo os horizontes. Uhum. E quem criou a página e como vocês se conheceram e como aconteceu essa junção, primeiramente, né? Quer primeiro se apresentar, Mel? Pode Pode, ser. pode. É, Sim. Uhum. eu sou a Melina, também o pessoal chama de Mel também. Eu tenho 31 anos e eu também sou do ABC, São Paulo, tudo. Uhum. E aí a gente vai para a parte agora de se conhecer, né, no caso. Aí a Jé conta melhor que eu esse negócio aí. Bom, nós nos conhecemos no fan-meeting do Le Junot, né? O protagonista de Sorriso Real, para quem não conhece por nome ou quem não está acostumado com nomes. Sim. No dia 1º de março do ano passado, a gente acabou entrando na fila do camarote ao mesmo tempo. Eu entrei na frente, a Mel entrou atrás. E aí, assim que eu vi ela na fila, eu já achei a Mel, assim, uma boneca dorameira, porque ela tava vestida toda dorameira, toda lindinha e tal. Mas assim, a gente não conversou nem nada. E aí fomos para o camarote. Por ironia do destino, lá no camarote, quem já foi de camarote sabe que, né, uma poltrona são para 5 pessoas. E aí a Mel estava sentada exatamente do meu lado no camarote. E aí foi quando nos conhecemos, né? A gente começou a conversar, ela falou que ela era ARMY, que gostava do BTS. Eu ainda não era, eu era só dorameira, mas ouvia ali K-pop, gostava de Seventeen, né, e tal, gostava do Lee Juno, no 2PM. O meu celular no dia acabou que não gravou nenhum vídeo, porque simplesmente ele deu memória cheia. E a Mel foi super solícita, né? Gravou todos os vídeos, me mandou pelo WhatsApp e aí a gente começou a conversar. Inclusive, Super no dia a gente heroína, já ela. fez uma pré-resenha lá no Fameeting mesmo do dorama A Bruxa que tava passando na época. Quer falar mais um É. pouquinho, Mel? Então, aí depois disso, foi assim, eu tenho uma página, um perfil, né, que é sobre maquiagem e tudo. E aí, no começo do ano passado, eu comecei a falar um pouquinho mais de resenhas, de doramas e etc. nessa página. Só que tava confundindo muito, né, os temas, né, enfim, tava meio que muita coisa junto e tudo. E aí eu falava, puxa, tem que falar de uma coisa ou de outra. E aí, eu nem sei como é que surgiu o assunto de meio que o convite, assim, né? Mas foi meio que assim, eu virei pra Jé e falei assim, puxa, eu tô falando sobre isso, não tá dando muito certo e tal. Aí a Jé virou e falou assim, mas também aqui pode ser que também eu tô sozinha, não tá dando muito certo, a página não tá crescendo muito, vamos unir o útil ao agradável. E aí eu parei de falar lá dos doramas, né, na página e tudo, e comecei aí trouxe pro Café com Dorama. E foi meio que assim que aconteceu a junção, entendeu? Foi muita coisa assim, não foi muito planejado, né? Foi uma coisa que só a gente só meio que juntou e falou, bora, vamos ver o que vai dar, e bora. E foi, entendeu? Foi no Foi meio automático. E foi aí deu que deu automático. certo. Foi muito no automático. Sim.
Como é que vocês conheceram os doramas e depois o BTS, ou enfim, vice-versa? Eu conheci os doramas há um tempinho atrás, assim, assistia um ou outro, né? Alguma coisa ou outra quando saí na Netflix. Mas quando eu fiz uma cirurgia do nariz, né, para retirada da carne esponjosa, de Eu outras também coisas, fiz, etc. sim. E aí eu tive que ficar 7 dias em repouso absoluto, porque eu fiz 5 cirurgias em uma. Então, assim, não podia sangrar, não podia baixar a cabeça, não podia fazer nada. E aí foi nessa época que os doramas me pegaram de vez, porque eu assisti Desgraça Seu Dispor, e foi ali que eu virei dorameira full time. E aí depois dele eu queria assistir um Eu atrás do amo. outro, eu não parava mais, e eu ficava assim, meu Deus do céu. E assim, as outras séries, né, de outros países passaram a ficar sem graça pra mim. Isso tem mais ou menos ali uns 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. Oi, filha. A minha filha tá assistindo. Ai, ai, É, E aí foi no repouso da cirurgia que eu virei dorameira full time e não conseguia mais, né, sair do mundinho. E eu virei ARMY por conta da Mel. Mas aí deixa ela contar a primeira parte dela e depois eu conto como eu virei ARMY. sim. O meu foi o contrário. Eu conheci o BTS primeiro, e aí depois eu entrei no mundo dos doramas, porque o BTS foi uma coisa muito aleatória também. Na verdade, acho que tudo que acontece muito na minha vida em relação a artes, músicas, etc., é bem aleatório, inclusive. Porque eu gosto de pesquisar artistas no YouTube. Eu sou uma pessoa que eu pesquiso artistas no YouTube. Então, assim, por exemplo, não tem aqueles troféus lá do Grammy, lá de artista revelação? Eu poderia muito bem ser jurada, porque eu fico lá no YouTube procurando. E um belo dia, isso foi em 2013, prazer, Arme Dinossauro aqui. Eu estava pesquisando no YouTube músicas novas. E apareceu lá um grupo de 7 pessoas coreanas. E eu assim, gente, isso aqui não vai dar certo, não, porque eu não vou entender uma palavra, enfim. Vou ouvir, vou ouvir, né? Porque na época o K-pop tava começando assim aqui no Brasil e tudo, nos Estados Unidos e tal. Tava dando uma começadinha, principalmente por causa das meninas do Girls' Generation, o 2PM que já tinha ali, né? Enfim. E aí ele começou a dar uma crescida. E aí eu tava pesquisando sobre isso e aí achei lá, inclusive a primeira música que eu ouvi foi Like, do BTS. E aí eu vi e falei, nossa, gostei, eu vou passar a acompanhar. Não foi muito assim, acompanhar assim, nossa, vou acompanhar de perto e virar muito, muito fã. Porque em 2013 eu ainda era uma universitária, eu não tinha grana para bancar absolutamente nada. Então, assim, não tinha nada deles, eu só ouvia música. Então, assim, eu não fui em show, eu não acompanhei essas coisas assim, porque os meus pais nunca foram muito assim, ai, vai, vou pagar pra ela ir em show. Não, assim, tanto que o primeiro show que eu fui na minha vida foi quando eu saí da casa dos meus pais. Porque eu tinha dinheiro depois pra me bancar, entendeu? Eu falei, agora eu vou poder ir. Então eu não era assim aquela coisa, mas foi o meu primeiro contato em relação ao BTS. E aí os doramas vieram só depois, foi na pandemia, em 2020, que a gente ficou recluso em casa. E aí eu comecei a dar uma explorada e tal, aí eu comecei a ver. Aí eu entrei com o pé esquerdo, eu costumo brincar, porque o primeiro dorama que eu achei foi Beleza Verdadeira. Na época eu amei, hoje eu acho ele super estimadíssimo, que eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu achei Amiga, todo mundo amou quando assistiu a primeira que vez. ele era incrível. Mas aí depois foi assim, entendeu? Então foi primeiro o É. BTS e depois foi a questão dos doramas. E não só o BTS, né? Mas outros grupos de K-pop eu conheci antes do que os doramas, né? Então eu tenho, por Uhum. exemplo, eu sou muito fã também das meninas do Twice. E aí eu escutei elas primeiro, né? Então elas vieram antes também dos doramas e tudo. Aí depois só que eu fui ver dorama. E aí a Gé, ela conheceu o BTS por minha causa, no Famit. Assim, ela já ouvia, ela conhecia É. de nome e tal, mas ela nunca tinha ido a fundo. Aí eu pensei, puxa, é hoje, né? Porque eu A gosto de menina arrastar. saiu destinada a isso no dia. Eu gosto de arrastar as pessoas para esse mundo, entendeu? E aí eu comecei a conversar e comentar e tudo. E aí virou, entendeu? Ela pode contar um pouco melhor, mas foi assim, foi desse jeito. Assim, eu já tinha ouvido falar de BTS, já tinha visto JK na Copa em 2022, tudo, né?
Quem não lembra as musiquinhas também da pandemia e etc, né, as virais e tal, mas assim, nunca fui a fundo para ser fã, para pôr em playlist, nem nada do tipo, porque eu não fazia parte desse mundo, né? Então, quando eu conheci a Mel, aí ela pegou e me contou a história dela, que ela era ARMY desde 2013, me contou o TT dela, tudo. Aí ela falou assim: Ah, mas depois a gente conversa sobre. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp com algumas meninas aqui da nossa região, do ABC de São Paulo, que a gente se divide para dar caronas nos fan-meetings, né? Pelo menos era assim na época. E aí a maioria delas também são ARMYs. E Sim. aí a Mel entrou no grupo também. E elas começaram, mas você não gosta de BTS, tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falava assim, gente, não é que eu não gosto, é que eu não conheço, eu nunca fui a fundo, nem nada. Eu, na época, gostava do Seventeen, né, assim, mas não era aquela coisa de fã também. Aí a Mel falou assim, amiga, vem aqui em casa um dia que nós vamos fazer maratona de Run BTS. Eu falei, tá bom. Gente, eu fui na casa dela e a gente ficou o dia inteiro assistindo Run BTS, porque ela queria realmente que eu virasse ARMY, entendeu? E eu saí de lá já com meu TT e tudo mais. E aí foi assim que que eu me tornei ARMY. Qual é o TT de vocês? O meu é o JK, nem dá pra saber, né? Graças a Deus. O meu é o J-Hope. O meu TT é o J-Hope. E o nosso Bias e Bias Wrecker é igual, É igual. inclusive. É igual. É o Suga e o de mim, É o Sugi de mim. respectivamente. De mim é meu último. A gente só não divide o TT, porque aí cada um tem o seu, né? Não pode. É cada um por si. Não pode dar briga. Ah, qual coisa que vocês acham mais legal que a página proporcionou para vocês? Pode falar primeiro, meu. Então, eu acho que assim, muito para mim do meu lado, eu me senti uma pessoa muito sozinha nesse universo, porque assim, eu tenho um grupo, meus grupos de amigos e etc, mas nenhum deles é muito ligado nessa questão de BTS, de doramas, então eu sempre fui muito sozinha em relação a isso, né? Quem ouvia muito eu falar sobre era o meu marido, né? Ele fala, ele assiste doramas comigo, inclusive, mas é mais pra gente conversar e tal, então ele meio que tava ali sempre comigo. E aí, quando veio a página, né? Quando a página começou a crescer, que começou a vir as pessoas, e aí a gente começou a ir nos famílias, o pessoal veio, conversou com a gente, conversava com a gente. Eu acho que a coisa mais importante é que eu passei a não me sentir sozinha. Então, assim, eu consegui ganhar, assim, eu diria que amigos virtuais sobre o assunto, né? A questão dos doramas, a questão do BTS, saber que você tem alguém ali que você pode compartilhar, que você pode conversar. Eu acho que esse foi, eu acho que o ponto mais importante, assim, que a página trouxe. Eu acho que para nós duas, inclusive, a gente não se sente mais sozinha. A gente tem A gente pessoas foi para falar. acolhida, né? Numa comunidade. Uhum. Sim. Então, acho que as relações, né? A comunidade em si foi a parte mais legal que a página nos proporcionou, vamos dizer assim, porque é que nem a Mel falou, a gente não tinha ninguém com quem conversar. Na época a gente até começou a comentar, eu e a Mel, nós só no WhatsApp, nós duas, né? Qual drama você tá assistindo? Qual drama você já assistiu? Mas aí a gente tem uma comunidade hoje em dia, né? Que gosta da mesma coisa que a gente, que também não tem vergonha, que também se sente acolhida por saber que somos 30 a mais, no meu caso, que sou mãe, a Mel, que é casada. Então, tipo, foi assim, um acolhimento mesmo. Sim. Porque a gente sabe que ainda é um tabu e um preconceito muito grande, principalmente aqui no Brasil, né, em relação a isso. Ai, você é mãe, você é 30 a mais, você tá querendo virar adolescente de novo? Não, gente, eu não tô querendo virar adolescente de novo. Eu simplesmente estou fazendo o que eu gosto e acabou. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou compartilhar um negócio aqui com vocês, já que a gente tá tipo fofocando aqui. Ai, Eu amo. amo, eu amo o Lee Jung-suk. É meu ator favorito da vida. Acompanho tudo que ele faz. Tudo, tudo. Mas Cidade da Lei, né? A cidade é a lei. Isso, a Cidade da Lei, eu dropei. Não consegui.
Eu não dropei, eu não, a Gé dropou também. É que a gente tem uma coisa muito assim, ó. A Gé dropa mais fácil os doramas do que eu. Eu ainda sou muito insistente. Eu penso que eu tenho que ser menos. Eu, Mas eu assim, sou se não me muito. pegou até o quarto episódio, é tchau, entendeu? Aí ela dropou também. Eu confesso pra você que porque assim, não rolou pra mim também. Assim, foi um drama muito difícil de terminar. Tanto que eu fiquei atrasada em diversos episódios. E eu confesso que eu só terminei ele porque eu precisava falar sobre ele no perfil. É. Só por isso. Que eu acho que eu também, se eu não tivesse que falar, acho que tava lá parado até hoje. Eu vou te falar que ele não é meu favorito, mas ele é um dos meus favoritos, né? A Mel sabe. E na época eu tava com muita expectativa por ser ele no drama, porque eu Por queria ter a muito. volta dele, né? Eu assim, meu Deus, o Suquinho tá de volta, tá, não sei o quê. Mas assim, não deu, gente. Não, assim, sinceramente. Eu parei no episódio 8, fiquei tão triste. Não, eu parei, eu acho que no episódio 5 ainda fui até um 5 assim. Aí eu já falei pra Mel, não dá mais. Aquele casal eu achei muito forçado. Então. Pois é, Tem coisa que não rola química e não tem jeito. Não não pode rolou. insistir. Não dá, né? Não dá. E a gente tem muito Como dorama pra assistir. Aí se não assim? gostou, é next, entendeu? Vai pro próximo. É. Ainda mais a gente que tem filha, é casado, tem faculdade também. É muita Tem coisa pra muita fazer. coisa Outros pra doramas fazer. maravilhosos pra assistir, inclusive. É, pra vocês, como é que funcionam os fan-meetings, né? Como é que funciona essa preparação de vocês pra irem no fan-meeting? Como é que funciona lá dentro? Como é que é? Bom, primeiro que a gente escolhe ir pelo Famit se a gente realmente gosta do ator, né? Ou de quem é que venha. Porque a gente sempre fala assim, ah, não adianta a gente ir num evento, num fan meeting e tal, que a gente não curte tanta pessoa só por ir, né? Porque de repente a gente tá roubando o espaço de um fã também. É, e existem as prioridades financeiramente, né? Porque a gente também não tem condições de pagar todos. Em alguns a gente já até chegou aí como imprensa, como convidados de imprensa para fazer coberturas e tudo Legal. mais. Foi super legal. É, mas assim, primeiro que a gente escolhe, né, se a gente realmente vai, se a gente realmente gosta do artista ou não. Uhum. E aí, assim, é toda aquela ansiedade, que nem a gente vai agora no Canteô, dia 21 de fevereiro. O Canteô é meu primeiro opá, gente. Meu primeiro hiperfoco no mundo dos doramas. Então, assim, eu tô nervosíssima porque nós vamos tirar fotos com ele, vamos fazer high touch, tudo. E como é que vocês podem explicar como é que funciona lá dentro para falar com o artista? Como é que funciona esse esquema, né? Na verdade, assim, né? O que acontece é que você tem os pacotes de interação, né? É. Então, por exemplo, geralmente são as cadeiras mais caras, né? Os ingressos mais caros, eles te dão alguma coisa. Às Dão vezes é uma benefícios. foto, às vezes é um soundcheck, às vezes é um high touch. Então, depende de onde você vai sentar e do ingresso que você vai comprar, você consegue ter uma interação com o artista. Tem algumas produtoras ou alguns artistas que eles liberam interações avulsas, mais próximo do Famit. Então, um exemplo, vai. Às vezes você compra uma plateia, que é o ingresso geralmente mais barato que tem, é a plateia. Aí você compra uma plateia, quando você compra a plateia, esse ingresso de plateia, na maioria das vezes, não tem nenhuma interação com o artista. É só o Mas, por assento. exemplo, é só o assento. Mas, por exemplo, você pode comprar uma interação avulsa se o artista começar a vender depois e tudo mais, você consegue comprar uma interação avulsa. No Famit em si, cada ator ou cada atriz, cada artista funciona de uma forma. Então, tem atores, atrizes, enfim, que fazem interação com os fãs. Então, eles sorteiam o assento, por exemplo, né? Você tá lá no assento, vai, 520. Aí eles te selecionam, a moça que tá apresentando fala assim, ah, quem tá no assento 520? Vem aqui interagir. A pessoa Aí você vai sobe no no palco. palco, tem uma interação com o artista, assim, às vezes refazer uma cena de um dorama, ou fazer uma pergunta para ele, às vezes tirar uma foto. Então tem algumas possibilidades ali de interação. Já Mas teve até, te cortando aqui, já teve até o Jung Hae dando brigadeiro na boca de fã no palco.
Então tem essas coisas, assim, né, dessas interações, mas assim, muita gente acha que você estar no fan-meeting, você vai poder conversar com o artista. Ou quem é da imprensa, por exemplo, acho que vai de imprensa, pode conversar com o artista. E não é assim que funciona. Nosso sonho seria. Não é assim que funciona, né? Então, assim, é tudo muito bem organizado e muito bem estruturado, né? Por exemplo, depende muito do artista. Vamos trazer aqui alguns exemplos, né? O Bogum, vamos trazer o exemplo do Bogum. O Bogum, ele teve interação em todos os setores, mas foi uma escolha da produtora do Bogum, entendeu? Da equipe do Bogum fazer interação em todos os setores. A interação era um hi-bye, né? Que você passava pelo artista e dava um tchauzinho para ele depois que o fan-meeting acabasse. Mas outros artistas não dão interação para todos. E tá tudo bem, entendeu? A gente não pode ficar comparando muito os fan-meetings, porque cada ator tem uma personalidade, tem um estilo e também tem a questão da empresa por trás dele, né? Então a empresa também coordena muita coisa. Então depende muito ali do ator que vem, mas dependendo do que for, geralmente assim, o ingresso mais caro, que é ali o da frente, assim, que você escolhe o assento ali da frente, geralmente tem foto, tem soundcheck, tem um high touch, e isso também acontece nos shows, tá? Não só em fan meetings, mas alguns shows de artistas de K-pop de magnitude menor, né? Por exemplo, não é um BTS da vida, não é um Stray Kids da vida, você consegue também foto em grupo. Então, um exemplo foi que a gente teve, mais recente, foi o Rock, que era do Astro. Quando ele veio para o Brasil, ele tinha a possibilidade de foto. Então, você consegue ter essa interação também com cantores, dependendo de quem for. E qual foi a experiência para vocês de fan-meeting que mais marcaram vocês? O Bogum. Eu acho que dá certo porque o Jung-Hae também, né, amiga? O Jung-Hae foi o meu primeiro fan-meeting. E o Jung-Hae é um dos meus top 1 ali, dos meus supremos, né? E ele foi o primeiro fan-meeting que eu fui. Eu me surpreendi muito, muito com o cuidado dele com os fãs, com as interações. Com o fan-meeting dele, que foi muito legal, assim, né, em si. Mas o Bogum também, porque o Bogum a gente tirou foto. Ele era nosso aniversário na semana. Ele nos deu happy birthday. Ele é super atencioso. A gente pôde ver ele de pertinho, porque ele é o supremo da Mel. Então a gente viu ele de pertinho, tiramos foto com ele. Depois ele passou do nosso lado. A gente sentou bem pertinho do palco. Foi assim, uma experiência incrível. E o fan-meeting em si dele, assim, não é nem porque é meu favorito, assim, longe disso, porque eu também gosto muito dos outros que vieram, assim, né? Mas foi um fan-meeting que foi além de um fan-meeting. Por exemplo, eu sou uma pessoa que ele fez a gente se sentir muito próximo de Deus dentro do fan-meeting. Então você via Deus no Bogum, assim, sabe? Ele trazia uma palavra de esperança pra gente. Ele falou muitas coisas legais. Então eu acho que foi um fan-meeting que marcou bastante. Fora que foi o fan-meeting mais longo que a gente teve até hoje. Foram quase 4 horas de fan-meeting. Quase 4 horas. E assim, que nem você perguntou sobre a imprensa, né? Quando a gente vai de imprensa, o pessoal acha que a gente fala com os artistas, que a gente vai fazer entrevista com o artista. E não. Assim, foram pouquíssimos artistas que fizeram isso, mas eram artistas, assim, menores, né? Tipo, não Bogum, Lady No, nem nada do tipo. Quando a gente vai de imprensa, a gente é como se fosse um fã da mesma forma. A diferença é que a gente vai ganhar um assento de imprensa. E aí a gente tem que fazer o conteúdo para as redes sociais. A gente precisa fazer essa imprensa, né? Porque a gente ganha um assento, mas porque a gente traga o conteúdo nas nossas redes sociais. E aí a gente não tem nenhum benefício, a gente não vai em camarim, a gente não vai em nada, gente, em nada. A não ser que a gente compre as interações, mas a gente não vai em nada, queria eu. Vocês têm vontade de aprender coreano? Como é que funciona essa interação? Você sabe inglês? Eu falo inglês. Eu falo espanhol. E a Jé fala espanhol. Uma é fluente em inglês e outra é fluente em espanhol. Em relação ao coreano, eu já comecei aulas, mas eu tive que parar no ano passado por falta de tempo mesmo. Eu fiz aulas no
Centro Cultural Coreano, que fica ali no Bom Retiro. Eu fazia aula online lá no centro. Inclusive, é uma ótima indicação, já vou dar indicação aqui de live, na live aqui, que quem quer aprender coreano, eles dão aula gratuita, tá? Vocês não pagam nada, vocês só pagam a inscrição. E é bem bacana porque são com professores nativos mesmo, são coreanos, são professores coreanos que dão aula. É muito legal, mas infelizmente eu precisei parar por falta de tempo. Mas eu pretendo voltar a aprender o coreano, não só por causa dos doramas, né? Porque eu gosto e eu acho muito legal você sempre estar aprendendo, estudando. Isso é uma coisa que eu sempre falo, gente. Quanto mais coisa você tiver no seu aprendizado, mais legal é para você, porque sua mente fica trabalhando ali. É sempre muito legal e importante. Sim. Eu queria muito aprender também, não só por conta dos doramas também, mas pela cultura em si. Assim como eu quero aprender o inglês também, hoje eu sou só fluente em espanhol, porque eu trabalho com Latam, né, Latin América, então a minha fluência é essa. E é bom porque, assim, uma é fluente em inglês, outra em espanhol. Precisou de qualquer um desses, estamos lá. Um ator favorito de vocês, um dorama que indicariam, um dorama preferido e um dorama que não conseguiram terminar. Meu ator favorito, não é só um. É. A gente sempre fala que no nosso top 1 cabe 10, entendeu? A gente costuma brincar que cabe vários. Mas assim, os que, né, mais mexem com o meu coração ali são 3. Sim. Vou falar só 3, hein? Sim. Que é Jung Hae-in, São João e Ji Chang-woo. Park Seo-joon é maravilhoso. No meu caso, é o Park Bo-gum, Park Bo-gum, o Eun Seop, eu adoro demais ele, e eu recentemente tenho gostado muito do... Gente, perdoa, é minha cachorra, tá? Sorry. Eu tenho 2 cachorros aqui que quando eles ligam, eles ficam loucos, mas o terceiro é o Gong Min-young, que ele entrou muito recentemente e eu tenho gostado bastante dos trabalhos que ele tem feito. É um ator que, assim, eu tenho achado ele muito sensacional, porque ele é bem versátil ali, inclusive recomendo muito que vocês assistam os doramas dele, é muito legal. Muito legal. E aí, dorama, que amiga? eu vou recomendar é Uma Saúde Desconhecida, que inclusive fala de saúde mental. Tá na Netflix dublado e, assim, perfeito, um dos meus favoritos de 2025. Eu comecei a ter que terminar, falta tempo. Ai, é maravilhoso, maravilhoso, nós amamos. Eu vou dizer um de 2025 também, porque de 2026 seria muito recente, né? Mas de 2025, eu vou recomendar muito o Segunda Chance no Amor, que é uma comédia romântica, muito maravilhosa, com o Gong Min-young, e teve muita gente falando que 2025 não foi um ano de comédias românticas muito legais, que foi bem fraquinho, e esse é uma comédia romântica que eu achei que foi muito pouco vista, porque ela veio junto com o Gostinho de Amor, que foi terrível, e ninguém conseguiu assistir o Segunda Chance no Amor, então eu recomendo muito. O Segunda Chance no Amor é muito maravilhoso também. E é inclusive com a prota do meu ídolo, hein? Com a protagonista perfeita do meu ídolo, que ela é também uma idol, né? Ela é do Girls' Generation e eu adoro os doramas também que ela faz. Um dorama aqui. Próximo, um que a gente dropou, né? O que eu dropei, Bom Apetite, Vossa Majestade. Vocês gostam de dorama de época? Eu amei aquele lá, Rei de Porcelana e Hwarang. Hwarang foi meu primeiro dorama, cara. Tem um lugar no meu coração. Normal. Os primeiros doramas nossos, quer dizer, eu não posso falar isso não, porque meu primeiro dorama não tem lugar nenhum no meu coração, porque não tem a menor condição. Mas geralmente, os primeiros doramas que a gente assiste, a gente fica mesmo com um apego emocional. Sim. O meu dorama dropado foi... aquele do Jovem Mestre, amiga. Naquele verão. Eu dropei faltando 4 episódios, porque eu simplesmente não aguentava mais aquela protagonista. Aí eu falei, dropei. Dropei. Você dropou também, Jé? Não, eu fui até o final, insistente que fui. O Bom Apetite eu não dropei. Geralmente é assim que acontece. Se a Gé dropa, eu continuo. Se a Gé dropa, eu continuo. Se eu dropo, ela continua.
Mas o Bom Apetite Vossa Majestade eu dropei, eu acho que no 5º episódio. Aí pra mim eu ainda tentei, sabe? Mas não rolou. Uhum. Mel, você. Qual música vocês gostariam de ouvir no show do BTS, né? Louder Than Bombs. Injustiçada demais. Na verdade, tem muitas. Se eu pudesse montar a playlist do BTS, eu acho que eles só iam sair de dentro daquele palco 30 horas depois. Ia ter que ter uns 3 dias seguidos, assim, de show, sabe? Assim, ó, eles ficar tocar. Porque seria uma playlist, assim, muito grande. Mas, assim, eu diria Louder Than Bombs. E eu gostaria demais de ouvir uma música japonesa que eu amo, que é Film Out. Eu amo essa música. Eles nunca cantaram ao vivo, porque ela é japonesa, né? Meio motivos óbvios, mas assim, ia ser incrível, porque ela é muito maravilhosa. Eu queria Run BTS. Eu quero muito ver a performance deles ao vivo no Run BTS. E eu Film Out também, mas assim, a Mel sabe, tem uma outra que eu sou super apaixonada e que eu quero muito também, que é o Life Goes On. Tanto na versão BTS como na versão Suga. Peraí que minha irmãzinha tá aqui rapidinho. Maria, Sem problema. é uma irmãzinha que eu tenho de 3 anos de idade, gente. Maria? Maria? Oi. Dura. Baixa o volume, por favor, amor. Acontece. Mel, como é que foi pra você conhecer o BTS desde o começo e ver a evolução deles? Nossa, eu me sinto muito orgulhosa, assim, muito orgulhosa mesmo. Acho que é muito legal. Isso geralmente acontece. Os meus 2 artistas favoritos aconteceram isso, né? Eu sou muito fã da Taylor Swift também, desde o comecinho, e do BTS. E os 2 cresceram de uma forma que eu jamais imaginava, assim, jamais. E eu sinto muito orgulho disso. E é uma coisa muito engraçada, porque parece que todas as fases, as eras, as músicas, quando eu ouvia, né, eu me identificava. Então era como se fosse feito para aquele momento da minha vida. Então é muito legal você ter crescido, né, acompanhando um artista desse jeito, dessa forma, né, e ver onde eles chegaram, porque eles ralaram muito para estar onde eles estão hoje. Assim, é surreal o que aconteceu. Ver como eles, onde eles dormiam, o quanto eles batalharam. Eu tenho memórias até hoje do vídeo que postaram deles. Esse vídeo existe até hoje no YouTube. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar que vai encontrar. Deles distribuindo panfletos na Calçada da Fama, lá em Hollywood, pedindo para as pessoas irem no show deles gratuito, né? Que eles iam fazer o show gratuito. Aquilo, tipo assim, é muito emocionante, porque hoje eles esgotam. Tipo assim, o SoFi Stadium é simplesmente o maior estádio dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, é muito surreal isso. E eu gosto bastante, eu fico até meio assim, feliz. Eu fico feliz de forma até saudável, porque existe uma certa competição, que não é nenhuma competição, eu diria, entre eles e a Taylor, porque a Taylor tinha o recorde do estádio, aí agora são eles que têm o recorde. Aí cada um vai sobrepondo o outro. Então, tipo assim, é muito legal acompanhar isso, ver como eles evoluíram, tanto artisticamente como melodicamente, as músicas, como eles passaram por transformações. E eu fico muito feliz toda vez que alguém vira e fala assim, nossa, sou nova no fandom. Aí eu falo, bora. Vambora, entendeu? Eu já quero pegar na mão e falar, vambora, que a gente vai conhecer todos eles. Eu tenho muito orgulho mesmo, e é uma sensação de... Parece que eles são meus melhores amigos. Eu até brinco, eu falo assim, poxa vida, eu queria conhecer eles pessoalmente para convidar eles para ter cantado no meu casamento. Entendeu? Um frila. Um café da tarde em casa. Um café da tarde na minha casa. Minha mãe tá sinto realmente isso. Eu sinto realmente isso. Minha mãe tá aqui na live, gente. E pra você, Jéssica, como é que foi conhecer o BTS depois? Como é que foi saber de toda a história, né? Aos pouquinhos, né? Que ano que foi que você conheceu o BTS mesmo? Não entendi. Que ano que foi que você conheceu os meninos mesmo? Eu virei ARMY em 2025.
né? Ah, sim. Mas eu sempre ouvi falar do BTS e tudo mais. Teve uma época que minha filha já gostou de K-pop, ela também gosta do Twice, né? Igual a Mel, Uhum, inclusive elas têm a mesma bias lá no grupo. Eu sempre ouvi falar, mas assim, eu virei ARMY ano passado, em 2025. E uhum. pra mim, assim como a Mel, eu também tenho meu outro lado, que eu sou fã de RBD desde 2005, né? Então, assim, eu sempre amei muito o RBD, e quem conheceu o RBD sabe o que eu vou falar agora, que o BTS é diferenciado em relação aos seus fãs, sim, porque eles fazem tudo em prol e pensando no ARMY. Assim, 100% do que eles fazem é para agradar o ARMY, é para deixar o ARMY feliz. E é muito difícil a gente ver isso em um artista, porque a maioria dos artistas não tem esse cuidado. Então, assim, ver toda a trajetória deles, ver esse acolhimento, essa preocupação que eles têm com o ARMY, me deixa emocionadíssima. Ontem, inclusive, eu estava assistindo um dos documentários deles e chorando horrores e mandando mensagem para Mel e falando. É, Tava contando aquela parte que o JK e o V quase deram desband e tal. Mas assim, o BTS é diferenciado, a gente sabe disso. Eles têm todo um cuidado pensando nos fãs, porque assim, eles não são só artistas, né? Eles são artistas e humanamente, como que eu posso dizer? Humanamente, eles são empáticos com os fãs, e é muito difícil a gente ver nos artistas. Por mais que eu seja fã do RBD desde 2005 e tudo mais, quem é fã do RBD vai concordar comigo que sabe que a maioria dos grupos não são assim. Então eu me senti muito acolhida pelo BTS nessa parte, sabe? Eu não imaginava que eles tinham todo esse cuidado. E depois que eu comecei a consumir os conteúdos, a ver os documentários deles, principalmente os solos, né? Do JK, do Suga, do J-Hope, deles todos, assim, né? Do grupo. E aí eu falei assim, meu Deus, eles realmente fazem tudo e pensando somente no ARMY. Então foi algo assim totalmente surreal pra mim. Aquela entrevista do Jim falando que não namora por medo de decepcionar os fãs, me tocou muito, porque eu fiquei assim, cara, eu quero ver esse homem namorando, eu quero ver filhos, eu quero. E a gente sempre fala sobre isso, né? Que a gente acha que eles nunca vão assumir um relacionamento por conta do ARMY, embora eles têm esse direito, né, gente? Porque eles são pessoas antes de ser idol e tudo mais, eles merecem ser felizes, como todo ser humano, mas a gente sabe que eles têm esse cuidado, né? Então, quando a gente viu a entrevista, a gente ficou super tocada, assim, também. Um trabalho solo dos meninos que surpreendeu vocês. O que mais me surpreendeu foi o do Suga. Eu acho que o trabalho solo dele, né, como August D, foi o que Sim. mais me surpreendeu, porque eu acho, assim, não que os outros não sejam, longe disso, mas é o mais profundo. Eu enxergo o mais, assim, tocante, assim, de todos, eu acho que é o dele. E eu olho bastante a questão até do documentário dele, que está disponível, né, para assistir tudo, que mostra a construção de como foi esse trabalho solo. Tem algumas frases que ele fala que são muito impactantes, assim, muito, muito impactantes. Então, ele é um trabalho solo que eu acho que, assim, é muito profundo, mexe muito, assim, com a gente. E um outro trabalho que eu sou, assim, muito orgulhosa, não é porque é meu UTT não, tá, gente? Mas, assim, o J-Hope foi o que abriu as portas para eles fazerem trabalho solo. Então, o primeiro trabalho solo do J-Hope, como nos esquecer de Chicken Noodle Soup, os meninos super apoiando ele com o Chicken Noodle Soup, dançando, e, assim, foi muito marcante também, porque foi a primeira vez que a gente pôde ver o apoio mútuo dos meninos, né, em relação ao outro, em relação a esse trabalho solo. Para mim também é o do Suga, porque, que nem a Mel falou, ele traz o lado mais real dele, ele fala muito sobre saúde mental. Ele parece que ele fala o que a gente precisa ouvir. E ele é totalmente humano, totalmente Minhyungui, né? Na forma mais real dele nos documentários e tal. E outra para mim também, que também não é porque é meu TT, mas a Mel sabe que eu já falei para ela, é o do JK.
principalmente o documentário do Golden, porque a gente pode ver que, embora o J.K. seja ali um dos vocais, né? Seja não, eu acho que ele é eu acho que é o maior vocal que existe ali no K-pop no momento. Ele nos mostra o lado dele mais humano, que é a insegurança. Sim. Ele é um artista, assim, único, genuíno e tal, e mesmo assim, ele não se sente o suficiente nem capaz, Suficiente. porque ele acha que ainda falta alguma coisa. Então, assim, ele traz muito esse lado dele mesmo, assim, de verdade, que a gente olha o J.K. no palco e fala assim, uau, ele deve ser o máximo, mas ele se olha e não se enxerga assim. E a gente é assim com a gente mesmo, né? Então foi um dos documentários que me tocou muito também nessa parte. O que vocês pensam quando ouvem BTS e saúde mental na mesma frase? Pra mim, BTS é sinônimo de saúde mental, assim. Atualmente, eles são o meu momento de conforto quando eu preciso, né? Quando eu não preciso também. Mas, assim, quando eu preciso me acalmar numa crise, quando eu tô muito cansada, muito estressada, é o nosso local de refúgio. Eu acho que eles abordam muito isso. Eu acho que Sim, eles trazem muito isso não só nas músicas, eles falam muito disso em live, eles falam muito disso em sim. entrevistas. Eles realmente são pessoas que não têm medo de abordar sobre isso, e eu acho que isso é muito importante, porque é muito difícil a gente ver um artista que fala abertamente sobre saúde mental, né? Que infelizmente a gente sabe que a Coreia do Sul é um país muito difícil em relação a isso. E Muito. a gente vê muitos artistas que infelizmente nos deixaram por conta disso, sem ter a possibilidade de se abrir, né, em relação a isso. Então eu acho isso muito importante da parte deles, assim. Por que vocês acham tão importante artistas falarem sobre saúde mental, né? Porque antes de conhecer o BTS, eu não tinha muita visão de artistas que falavam sobre isso, enfim. Porque, assim, é muito difícil um artista falar sobre saúde mental, principalmente na música, ou apoiar causas, criar centros sobre saúde mental, doações, etc. Porque a gente sabe que a maioria dos artistas quer falar o que tá no hype, né? Mas o que é necessário e que é o mal da geração atual, né? Do mundo atual, que é a saúde mental, ninguém fala. Então, ter alguém que entende o que a gente está passando é totalmente, assim, acolhedor, além de diferenciado. Não, e tem, assim, vamos falar aqui mais sobre a questão asiática mesmo, né? Os principais países asiáticos ali, eles são países que, infelizmente, ainda não têm essa questão, assim, muito profunda, né? Eles ainda têm um preconceito e um tabu Tem. gigantesco em relação a isso ali, né? A gente pode ver na questão até do trabalho, né? As horas que eles trabalham, e não só artistas, a gente sabe que não é só artistas, a gente vê inclusive pessoas que moram nesses países, brasileiros que moram nesses países, que falam, gente, aqui não é o que o dorama passa, né? A gente tem muitos problemas, muitas coisas, então eu acho que é muito por isso, ainda tem muito preconceito, né? Muito tabu em relação a isso, né? A gente, infelizmente, ainda tem pouca abertura para falar sobre o assunto, né? E eles usam a influência deles, que eles sabem que ele tem, para coisas boas, né? Que é para falar, olha, não é só com você que acontece. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que se amar. Então, assim, você se sente realmente representada por sete garotos. Eu ia falar 7 homens, mas eles são garotos ainda, viu, galera? Um sonho que o BTS ajudou vocês a acordarem e um sonho que estava escondido lá debaixo da gaveta que vocês falaram, não, agora eu tenho que fazer. Nossa, Um sonho ainda vai se realizar, que vai ser o show, né? Sim. Ainda vai se realizar. E um que tava na gaveta, talvez essa questão de ser influencer, porque eu tenho muita vergonha ainda hoje em dia de gravar vídeos, de participar das coisas e tudo mais. E era um sonho que tava na minha gaveta há muitos anos. As pessoas, ai, por que que você não faz? Por que que você não, né? E aí, assim,
depois que eu passei a ser ARMY também, eu comecei a explorar mais o meu lado de realmente de criadora de conteúdo, porque hoje em dia eu gosto de trazer muitas informações do BTS, principalmente nos carrosséis aqui no nosso feed, né? Então, é um sonho que estava lá na gaveta e que eles estão resgatando ali. Uhum. Da minha parte, eu acho que eu não diria nem. Não sei se a palavra seria sonho, a palavra correta para usar, mas é tipo assim: é eu tentar não ligar tanto para o que as outras pessoas falam ou pensam. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu ainda ligo muito para o que as outras pessoas falam sobre mim. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu sou uma pessoa muito da paz, assim. Eu não gosto de me envolver em brigas polêmicas e etc. Eu sou uma pessoa que eu fujo de conflitos, né? Então, muitas vezes as pessoas me chamam até de bunda mole, enfim, ficam falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, muito preconceito. E aí eles me trouxeram a questão de que, tipo assim, que a minha força é eu ser única. Eles falam muito isso, né? Então, não é nem se eu pudesse falar com um sonho, seria ser mais eu mesma. Tipo assim, é um sonho mais. Não tem muito a ver com uma conquista em si, mas tem a ver com uma mudança de personalidade, assim, que eu tenho tentado, né? E aos pouquinhos ir mudando isso. Eu acho que seria mais essa questão, além, claro, da turnê, porque, né, nós nunca estivemos num show deles, né? A gente nunca teve essa possibilidade. E aí vai vir aí agora e vai ter essa realização, né? Eles estão trazendo a Melina para fora, né? Não E entendi, isso que amiga. você falou de ser você, eles estão tirando a Melina da gaveta e trazendo ela para Isso. fora. E trazendo a Melina pra fora, isso. Um pensamento dos meninos que vocês levam para a vida, assim, uma coisa que vocês aprenderam com eles e leva como lema de vida agora. Eu levo um que o Suga fala muito, que é tá tudo bem você estar cansado. Todo mundo cansa, todo mundo erra e todo mundo merece o seu momentinho ali de paz. Para uma E mãe, isso vale muito, né? Muito. tem uma, tem uma frase, se eu não me engano, acho que é o Jim que fala, se eu não me engano, é isso. Que você não precisa se apressar. Que você vai indo, só vai indo. Ele fala assim, né? Tipo assim, respira fundo e vai indo, porque tipo assim, não precisa ter pressa. Que se for para acontecer, vai acontecer. E se não for para acontecer, tá tudo bem, a gente parte para a próxima, né? Tem algumas frases, né? Tem isso que ele fala que eu acho que é muito marcante, porque a gente tem exemplos muito grandes disso, de famosos, inclusive, que não conquistaram o sucesso aos 18, 19, 20, 30 anos, entendeu? Tem grandes exemplos de atrizes, inclusive, que foram fazer o primeiro papel da vida delas com 45, 50 anos. Então tá tudo bem, você tá no tempo que Tá você tem que tudo estar. certo. E o Jim fala muito isso. Tem a questão de que nós somos únicos e essa é a nossa maior força. É uma frase do J-Hope, ele fala bastante disso. Eu acho que todos os meninos trazem um ensinamento pra gente de certa forma, assim. Sim, eu lembrei da cultura do palipali, né? No coreano, né? Palipali, seja mais rápido, faça sua carreira agora, tudo rápido, né? Então, pro Jim falar isso é muito legal. Muito emblemático, né? Cultura, sim, por conta E ele da cultura. prova muito disso, né? O Jim, ele é o membro mais velho e assim, ele deu já várias entrevistas falando que ele estava se considerando velho, que ele não achava que ele ia aguentar, que ele não sabia quanto tempo mais ele ia conseguir, tudo. E assim, eu fico pensando assim, gente, ele só tem 34 anos, entendeu? Ele só vai fazer, tipo assim, 34 anos. Da minha Sabe? idade, que a gente é do mesmo ano, eu e o Jim. Não precisa disso, a gente vê tantos exemplos disso, eu acho que, enfim, né, é uma coisa muito difícil mesmo, ele ter falado isso é muito forte. E é da minha visão, assim, eu tenho uma visão, lendo o livro do BTS, né, a biografia, de que o Jin foi o membro que mais precisou se esforçar para caber no grupo. Porque ele falava assim, gente, eu não sei nada, eu não sou bom o suficiente em nada. Então, ele foi o que mais teve que se esforçar por não ter nenhum contato com música, dança, nada, para poder entrar no grupo. Então, Sim. E não deveria, né? Porque ele é tão perfeito quanto os outros 6. sim. A diferença é que ele é o mais bonito do mundo.
Sim. Há controvérsias, né? Porque o Taylor ganhou o título de homem mais bonito do mundo. Mas o próprio Vi fala, não. Votos. O próprio Vi fala, ele fala assim, eu posso ter ganhado o título, mas ele é o World Wide Handsome por um motivo, entendeu? Ele deve ter mandado contar os votos porque ele falou que estava errado. Sim. Tem que dar por 2, por 7. Tô Tem que lindo. ser os 7 juntos. Por 7. Vocês já pensaram em fazer alguma coisa por influência do BTS, tipo ler um livro ou fazer academia? Enfim. Sempre. Eles influenciaram. Já, Eles bastante. indicaram vários livros já. Vários livros que eles indicaram. Amêndoas, que o Suga e o Ryan me indicaram. Eu tô lendo Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Topoki. A Mel já leu. Eu li o primeiro. O segundo eu não li ainda. É um livro muito bom. J-Hope. Tem vários livros, assim, principalmente os que o Ryan me indica, que a gente já leu, assim, e continuamos lendo. E não só livros, né? Numa forma geral, assim, eles influenciam a gente o tempo todo. Eu fui fazer aula de K-pop por causa deles. De dança? Eu faço aula de dança de K-pop e eu comecei no ano passado, em janeiro do ano passado, porque eu queria aprender uma coreografia do BTS. Eu queria aprender a dançar BTS. E, inclusive, o meu professor de dança, maravilhoso, sou apaixonada por ele, ele é muito maravilhoso. Ele foi um dos dançarinos do BTS da turnê de 2019. Então eu tenho esse prazer de ter uma aula com uma pessoa que dançou com o BTS. E aí eu entrei por causa disso. Inclusive eu vou estar cobrando ele, porque ele nunca passou nenhuma coreografia do BTS. Então assim, olha, tá cobrando. Que prendeu ali vai dar um prêmio que é bom nada, né? Nada, zero. Mas foi assim, aí eu fui fazer aula e se tornou uma terapia. Uma terapia, um hobby, uma terapia que quando eu entro na aula de dança é como se todos os problemas realmente fossem embora. É muito isso mesmo, assim, é uma coisa que o J-Hope fala bastante, o Jimin também fala, ele fala assim que a dança é muito um hobby. E é assim como ler ou como fazer qualquer outra coisa inspirada por ele, sei lá, às vezes você vai numa academia e coloca um BTS ali pra ouvir enquanto você tá na esteira ou enquanto você tá fazendo um exercício. De certa forma, tudo é um hobby ali para te poder tirar da sua zona de conforto, né? Para te distrair mesmo. O que vocês acharam do canal? O que vocês acharam do projeto? O que vocês acharam de participar aqui? Qual foi a primeira impressão de vocês? Enfim, vocês querem falar alguma coisa para encerrar também? Pode falar, meu. Quando a gente recebeu o convite, a gente ficou muito feliz e muito orgulhosa, porque é uma forma da gente perceber que o nosso trabalho está sendo reconhecido da forma que a gente gostaria de que tivesse mesmo, assim, como um canal correto, como um canal que passa informações legais do BTS para todo mundo, de doramas também, que traz a cultura asiática de uma forma correta, né, de uma forma legal de se ouvir. Então a gente ficou muito feliz com o convite. A gente deu uma olhada nas entrevistas também, a gente ficou muito orgulhosa também por ter um canal desse, né, por você ter criado um canal desse, porque é muito importante a gente dar uma visibilidade da forma correta, porque é uma coisa que a gente sempre preza, né, de trazer e defender as dorameiras, as K-popers, as fãs de BTS, as fãs de K-pop no geral, né, porque a gente é visto, infelizmente, né, nós somos vistas como pessoas infantilizadas, como pessoas que não fazem nada da vida, ou como pessoas que quer casar com o coreano. Sim. Né? Vou, inclusive, lá do meu marido, vou mandar ele puxar o zóio aqui, entendeu? Pra ver se dá certo. Na verdade, mas a gente ficou muito feliz mesmo. Meu marido é igualzinho o Harry Potter. Ele é idêntico ao Harry Potter. Entendeu? Eu não casei com o coreano, eu casei com o inglês, entendeu? Mas a gente fica muito feliz de ver. Toda vez que a gente vê um canal, uma pessoa falando sobre a cultura coreana da forma correta, a gente fica muito feliz e a gente ficou muito feliz com o convite. De verdade, assim. Você, né, fazendo aí, disseminando a
as informações do BTS da forma que você tem feito, porque as pessoas precisam conhecer o BTS além da música, né? Porque eles não são só música. Então é muito importante esse trabalho que você está fazendo. Vocês querem dar um recado para encerrar? Eu vou dar um recado para as baby armies, assim como eu, que tá tudo bem vocês não saber tudo logo de cara, a gente vai aprendendo com o tempo. Tá tudo bem vocês terem um TT ou um bias dentro do BTS. Você não vai deixar de amar os outros seis, porque você tem um bias, que é uma pessoa que você se identifica. Você não deixa de ser 87 porque você tem um bias. Tá, gente? Então, assim, tá tudo bem. Vamos continuar amando o BTS e respeitando, porque essa é a parte mais importante, o amor e o respeito. O resto a gente vai conseguindo e vai aprendendo aos poucos. Também não caiam no terrorismo de algumas páginas que nem falavam do BTS antes do anúncio da turnê, só veio falar agora e tudo mais. E assim, vai no seu tempo. Eu vou complementando só o que a já falou da turnê. Gente, a partir do momento que o BTS anunciou que ele ia passar pelo Brasil, o teu pensamento, a tua chave de pensamento precisa virar. Muita gente tá falando assim, eu não vou conseguir o ingresso. E se eu não conseguir o ingresso? Gente, não tem essa. A gente entende que tem muitas pessoas que, infelizmente, vão ficar de fora. A gente sabe disso. A gente entende isso. Mas você não pode, você que está assistindo, não pode falar assim, eu vou ficar sem ingresso. Quem disse que vai ficar sem ingresso? Não, vai conseguir o ingresso. Todas vamos conseguir se a gente quiser do fundo do nosso coração. Porque eles mesmos já falavam que se você quer, você consegue. Você consegue. Então você precisa emanar pensamentos positivos. Não caiam realmente no terrorismo das pessoas falando um monte de coisa, um monte de besteira. Cuidado com as fake news, cuidado com onde vocês se informam. Esperem informações oficiais, porque sim, já estão dando golpes. Então tomem muito cuidado, por favor, tá? Os meninos não iam querer ver essa coisa toda que tá acontecendo, tá? A gente não precisa disso. E o mais importante de tudo é que você tem que pensar assim: eu quero o soundcheck. A gente entende, todo mundo. O nosso sonho é o soundcheck, mas o importante é você estar dentro daquele estádio. Você entrando dentro daquele estádio, fique feliz, porque você está realizando o sonho de que outras muitas milhares de pessoas gostariam também de estar realizando. É isso. E cuidem da saúde de vocês, entendeu? Porque Pelo amor de Deus. várias pessoas passam mal em estádio, então assim. Não. Levem a saúde de água, vocês, gente. Se hidratem, entendeu? Nada de Como segurar xixi bem. também, vai no banheiro. Sim. E cuidem sempre, porque precisamos estar com saúde para assistir eles, não é mesmo? Para Sim. fazer como sempre fazemos aqui no Brasil, né? Que é dar o nosso nome no show e mostrar a nossa paixão brasileira. Sim, com certeza. Meninas, a live vai terminando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou comunicando para vocês assim que a entrevista estiver sendo editada e quando sair também. Beijos. Amei conversar com vocês. Boa noite. Foi uma entrevista muito boa. Obrigada por quem ficou até aqui. Quem não pôde assistir a live toda vai estar no YouTube em breve. Então, muito obrigada. Beijinhos. Tchau. Tchau, gente. 마왕의 하찮아가 카루소